Meus amados irmãos e irmãs, celebrando o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dando-se início também à Semana Santa, e a Igreja nos convida a bem vivermos estes dias, buscando também a graça da santificação, participando do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. No início desta Santa Liturgia, iniciando assim com a procissão de Ramos, a Palavra de Deus nos dizia através do Evangelho de São Marcos, Jesus que envia 2 de seus discípulos em busca de um jumentinho para assim, montado no mesmo, possa entrar na Jerusalém. E com isso, este ato, representando o rei montado em um jumentinho, revelando a sua simplicidade, que ao longo de sua vida, no seu pastoreio, deixou evidente. E nós vamos ver na Quinta-feira Santa algo muito curioso que vai contribuir para esta compreensão, quando Jesus, no ato de lavar os pés dos seus discípulos, como servo, e os convidando também a realizar o mesmo ato. Este rei, diferente dos demais reis que já havia passado naquela época, naquela região, um rei na qual o seu trono será a cruz, a sua coroa, tecido de espinhos, e o seu cajado, revelando assim o seu pastoreio ao longo do seu ministério em si. Assim como Jesus, no ato da sua simplicidade e do seu pastoreio serviçal, assim todos nós também somos convidados a fazermos esta experiência. Ainda mediante a narrativa do Evangelho de São Marcos, unidade para que cada um de nós possamos também fazer memória de como Deus nos salvou. Somos sabedores que Deus envia seu Filho unigênito para nos resgatar do pecado e da morte, nos redimindo, e ao mesmo tempo da paixão do Senhor, nós vamos ouvir que o véu do templo se rasgou, ou seja, as portas do céu se abriram novamente para a humanidade redimida. É certo de que o céu é para todos os pecadores, porém pecadores convertidos. É por isso que devemos nos esforçar para que ao longo do mundo, para também fazermos a experiência da entrada triunfal, já não na Jerusalém celeste em si enquanto realidade do templo, mas no próprio coração de Deus, coração este cuja extensão já se faz presente no meio de nós, na Santa Eucaristia. Ouvíamos ainda, meus amados irmãos e irmãs, na narrativa em que o Filho de Deus, diante dos seus algozes, diante de todo o sofrimento, manteve-se praticamente em silêncio, na obediência, num cumprimento da vontade do Pai. Quem é que, diante do sofrimento, consegue silenciar? Diante das injúrias, manter-se no silêncio, na obediência, no cumprimento da vontade de Deus. Isto para nós deve nos ajudar que no entendimento, na aceitação do projeto de Deus, o silêncio é importante. Escutar a voz de Deus e não basta. É preciso obedecer a esta voz. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no início da criação, ouviram a voz de Deus quando Deus assim os orientou
para que não pudessem tocar ou comer da fruta do paraíso. Porém, ouvindo a voz de Deus, não obedeceram. E com isso o pecado e a morte entrou na história da humanidade. Certos também, meus amados irmãos e irmãs, que pela desobediência de Eva, o pecado, a morte entrou no mundo, mas também em sintonia, em comunhão. Não foi culpa somente da mulher, mas também do homem, de Adão. Porém, o sim da nova Eva, a Virgem Maria, vai trazer para a humanidade a vida, a esperança, a eternidade e o novo Adão em Cristo Jesus, nos garantindo a graça da salvação. Um grito da cruz ressoa dos lábios de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus teria abandonado o seu Filho unigênito. O abandono de Deus, que corremos o risco de acreditarmos que de fato o Filho de Deus foi abandonado. Mas a humanidade em si se abandonou quando, não ouvindo a voz de Deus, mediante a graça santa, preferiu a morte, o pecado. A humanidade estava desolada em seus próprios caprichos, mediante a sua própria liberdade, ou digamos, no mau uso da sua liberdade. O grito de Jesus é um grito de resgate da humanidade, apresentando ao Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas também este grito faz parte do nosso cotidiano. Quantas e quantas vezes estas mesmas palavras saíram de nossos lábios, imaginando que Deus nos abandonou. Onde está Deus? Por que estou sofrendo? Por que estou padecendo? O que eu fiz para merecer tudo isto? Mas nós somos sabedores do que a misericórdia de Deus sempre se fez presente no meio de nós. O Pai das misericórdias, sempre de braços abertos para acolher o pecador arrependido e levá-los a uma experiência e dignidade de filho e filho muito amado. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, celebrar o Domingo de Ramos é um convite que Deus faz para cada um de nós, no despojamento da nossa vida, permitirmos com que Ele também triunfe na nossa vida, em nosso coração, neste templo santo, morada do Altíssimo, da qual Deus nos criou com tanto esmero, com tanto amor. Semana Santa é tempo de reflexão, é tempo de mudança de vida, é tempo de abrirmos o nosso coração para permitir o amor e a misericórdia de Deus, como graça transformadora, de fato alcance a nossa vida. E alcança, mas é preciso da nossa parte esta aceitação de mudança de vida, de uma vida renovada, uma nova criatura. Eis o desejo de Deus a cada um de nós. E a pergunta é: e nós queremos fazer esta experiência de Deus na nossa vida, não somente na Semana Santa, mas no dia a dia, aonde a voz de Deus alcançando as nossas vidas e na permissão, na liberdade de cada coração, quando o aceita, a vida é transformada. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,